Calculando o preço da renúncia. Você gosta de fazer cálculos? Eu, particularmente, não sou muito boa com cálculos. Eu nunca fui boa com matemática. Mas a palavra de Deus, ela fala um pouco sobre fazer cálculos. O Senhor Jesus, falando do preço do discipulado para uma multidão que ali o ouvia, ele falou sobre isso. E é sobre isso que eu queria explanar aqui para vocês, pois foi uma palavra que o Espírito Santo me deu essa semana, falando um pouco sobre a gente renunciar a nós mesmos, a gente negar muitas vezes a nossa vontade, o nosso querer, para estar fazendo a vontade do Senhor e seguindo no caminho do discipulado. Né? A gente ser discípulos do Senhor Jesus e não apenas ouvintes, muitas vezes até esquecidiços, ou apenas seguidores do Senhor Jesus, porque há uma diferença entre a gente ser seguidor apenas e ser um discípulo. Um discípulo é aquele que vai estar ali aprendendo com o mestre, vai estar ali ouvindo e colocando em prática os ensinamentos daquele que está ensinando. Porque ao observar a vida do mestre, a gente não pode ficar apenas nisso, no observar, mas sim praticar, imitar o nosso Senhor. Então, Jesus falando aqui para essa multidão, né, que essa palavra está em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25, que é o preço do discipulado, ele começa falando para a multidão sobre renúncia, da gente renunciar aquilo que a gente tem como segurança. Então ele fala assim: se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então essas coisas muitas vezes ou sempre vai ser quando a partir do momento que a gente nasce, a gente cresce, desenvolve, essas coisas que ele citou aqui, pessoas, ele falou de pessoas. É bom a gente frisar isso, que ele não falou de coisas, mas pessoas que fazem parte da nossa vida, né? Mãe, pai, filho, mulher, cônjuge. E aí ele diz, é até a sua própria vida, ou seja, nós mesmos, quem a gente é, a nossa identidade. Então, quem amar mais essas pessoas do que a ele, mais essas pessoas do que ele, não é digno, não pode ser discípulo dele. Então, aqui é uma proposta, é uma palavra que ele dá, ele já lança real. Olha, para me seguir, para ser, não para me seguir, mas para ser o meu discípulo, para estar ali junto comigo, aprendendo de mim, que sou manso e humilde de coração, para vocês encontrarem descanso para as vossas almas, é necessário que vocês sejam meus discípulos. E ser discípulo é um comprometimento de vida, vida por vida. A vida de Jesus é derramada na nossa vida. A vida de Jesus ser a base da nossa vida. Então, ser discípulo não é fácil, porque exige o quê? A renúncia. E quanto vale, qual o preço para a gente renunciar, né? A nossa vida, a nossa própria vida, as nossas vontades, até mesmo as pessoas que a gente tem como base, muitas vezes, que a gente tem como segurança. É quando a gente se entrega verdadeiramente para o Senhor e diz, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, eu quero o Senhor. Então, a partir dali se começa uma nova vida, uma obra, vamos dizer assim, em que você entregou o controle da sua vida
para Jesus, para Deus, mas Jesus é a ponte que nos liga a Deus. Jesus é o exemplo de como ter vida com Deus. Então, nesses últimos dias, o Espírito Santo me despertou assim em aprender um pouco mais sobre o Senhor Jesus, em observar, meditar, né, sobre a vida dele, sobre o que ele fez, como ele agia, né, o que ele fazia em determinados momentos. E isso, realmente, isso é importante para a nossa vida, porque vai mostrando o caminho que a gente deve seguir para a gente ser filho de Deus, para a gente encontrar o caminho da salvação, é claro, porque Jesus é esse caminho. E ele me mostrou essa palavra do preço do discipulado. Então, ao falar isso, ele começou a dizer no versículo seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma ponte, uma torre, melhor dizendo, uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem riram dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Toda vez que eu medito nessa passagem, eu lembro de coisas assim, do meu dia a dia, em que, passeando com a minha cadelinha, eu já vi, né, várias construções de casa, prédio, por terminar. A gente vê aquela construção inacabada. A gente vê aquela casa que claramente faltou recursos para terminar. Aí toda vez que eu passava pela casa ou pelo prédio, eu ficava pensando: eita, faltou verba para o construtor terminar essa casa. Ele não calculou bem, né, os custos que viriam e parou a obra no meio do caminho. E não é isso que acontece na vida de muitos. Muitos que iniciam uma jornada com Deus, uma vida com Deus, empolgados ali na fé, eita, com aquela emoção, né, de que, eita, vida com Deus, estou aprendendo, estou indo para a igreja, estou empolgado, coisa nova. Mas aí, com o passar do tempo, com o passar das lutas, das batalhas, das guerras que vêm, que é certo virem, e Jesus não esconde nada, ele lança a real, ele sempre fala o que tem que falar. Olha, ser meu discípulo é isso daqui. Aliás, ele falou isso antes de dar esse exemplo. Não é fácil, né? Então, quantas pessoas elas iniciam a vida com o Senhor, com Deus, naquela empolgação, na fé, numa fé emotiva muitas vezes, e quando chegam as lutas, quando chegam as guerras, quando chegam os obstáculos da vida com Deus, quando chegam as renúncias maiores, porque a gente está sempre crescendo, a gente precisa crescer na fé, isso não é fácil, porque Deus vai permitir situações que vão nos colocar à prova, que vão ali nos espremer, como no jardim do Getsemane, que Jesus foi espremido ali como azeitonas para que saísse o azeite puro. As pressões da vida com Deus, as pressões que vêm de tudo, para nos pressionar, para nos colocar numa prensa, para ver o que é que vai sair de dentro de nós, se é o azeite puro ou se é outra coisa que talvez o ser humano esteja guardando ainda dentro de si. E muitos nessa situação desistem. Muitos nessa situação acabam deixando para lá, voltando, retrocedendo. Mas aquele que permanece, aquele que é o verdadeiro discípulo,
ele não retrocede, mas ele cresce, ele amadurece, ele vai em frente e continua por mais que seja difícil. E é difícil. Então, eu queria falar de basicamente 3 coisas nesse vídeo relacionadas ao preço do discipulado, que a primeira seria essa, a questão de deixar tudo para seguir o Senhor, para seguir Jesus. Não para seguir, tem muito esse hábito de dizer seguir, mas ser discípulo verdadeiro. Porque um seguidor, ele pode se distrair com qualquer coisa no meio do caminho. Se a gente meditar, a gente vai ver multidões, muitas vezes, ao redor de Jesus, apertando ele, empurrando ele. E muitos ali queriam apenas saciar a fome de pão, que em algumas passagens Jesus diz: vocês vieram por conta do pão que perece. Vocês só estão aqui por conta do pão. Vocês comeram do pão e se agradaram. E por conta disso, outros não aceitavam o discurso que era duro demais. Deixavam. É tanto que tem uma passagem também que diz: e muitos já não andavam mais com ele, por conta que achavam o discurso duro demais. Então, isso são os percalços no meio do caminho que serve como um filtro que o próprio Deus colocou e tem colocado entre as multidões, as massas da igreja, dentro da igreja. Então, quando a gente vê aquele monte, aquela montoeira de gente, vamos dizer assim, numa igreja, a gente tem que já entender, aquilo ali é um monte de gente, mas poucos estão ali de todo o coração. Poucos estão ali realmente para renunciar a si mesmos e continuar firme com Jesus até o fim. Então, o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. Esse é o fim da nossa fé. E essa fé que tem que sustentar a gente. É essa fé que tem que ser o firme fundamento, como a própria palavra de Deus diz, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que a gente não vê. Então, imagine a obra. A obra, ela começa. Antes disso, são feitos os cálculos. Eu queria falar sobre isso porque é muito interessante essa revelação para o Espírito Santo abrir o nosso entendimento. Que os cálculos que Jesus está falando aqui, quando ele falou assim, não se senta... não se assenta primeiro e calcula o preço. Então, esse assentar-se da pessoa que vai iniciar a obra para calcular o preço dos custos que vai ter, os materiais, ele está dando um exemplo, né? Os materiais, tudo que a pessoa vai precisar, isso no entendimento espiritual seria o quê? A gente sentar com Deus, a gente ter o nosso momento com o Senhor de intimidade. É a oração, é a meditação. E não a gente, muitas vezes, iniciar tudo iniciar com aquela emoção, com aquela euforia, querer fazer um monte de coisa. Eu já vi muito testemunho na igreja de gente que começou a ter uma vida com Deus, conheceu ali a igreja, gostou, já foi para ser obreiro, já foi para fazer, e no fim, no meio do caminho, desistiu, não aguentou a pressão. Então, esses cálculos que ele fala, esse momento de se assentar e pensar, porque a gente fazer cálculo é pensar, é a gente calcular, é a gente matutar aqui na nossa cabeça, é a nossa racionalidade, é a gente usar o raciocínio. Então, isso, trazendo para um entendimento espiritual, seria o quê? A gente meditar na palavra, a gente buscar a presença de Deus, é a gente pensar, a gente falar com Ele, é a gente ter momento ali com Ele, porque Ele é o arquiteto. Ele é o arquiteto, ele é o construtor, ele é tudo. Então, sem mim nada podeis fazer, Jesus disse. Então, se a gente não tiver esse momento para cuidar do interior, que a gente pode dizer assim,
Cuidar primeiro daquilo que a gente não está vendo, a gente já está visualizando a obra lá completa. Mas primeiro a gente tem que o quê? Cuidar da estrutura. Cuidar daquilo que a gente não está vendo ainda. A gente precisa ter uma base. Quando se ergue um prédio, primeiro um prédio, uma casa, se cava fundo para achar o que? A rocha firme. Então, esse cavar demora. Só que você ali tá cavando para encontrar a rocha firme, para quando você lançar os fundamentos daquela obra, os alicerces, que ele fala sobre isso, e os alicerces, cadê? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, ou seja, esse alicerce, imagine que é o quê? A nossa fé. E qual é a rocha? A rocha é Deus. E Deus? Como é que a gente ouve a voz de Deus? Como é que a gente conhece a Deus? Como é que a gente começa a descobrir sobre Deus? Através da palavra. A palavra dele é a minha rocha. Então acontece às vezes uma coisa nova, assim, uma coisa inesperada. Vou dar um exemplo aqui. Aconteceu uma coisa inesperada na sua vida. Você estava seguindo por um caminho e de repente a sua visão abriu para uma determinada situação. Mas você está com a sua vida apoiada nessa rocha que é Deus, que é a palavra. Então, a sua vida não desmoronou com aquela situação. Beleza. Você continuou buscando a Deus como você sempre fez. Você continuou confiando, mantendo a sua fé firme ali, porque a rocha é Deus e a sua vida está apoiada ali. Então, você vai continuar. E Jesus vai curando você e o Espírito Santo vai curando a sua alma para você não ter traumas com relação àquilo que aconteceu. E você vai seguindo. E quando você vai buscando a Deus e Ele te dá uma palavra. Ele te dá uma palavra que mostra que Ele está fazendo algo novo. Ele tá continuando a obra que Ele está fazendo em você, mas está fazendo coisa nova, está renovando você de alguma forma. Então, Ele te deu uma palavra. Então, aquela palavra vai ser a sua segurança. Então, a sua fé vai estar apoiada nessa palavra. E não importa o que o resto do mundo diga, você vai estar confiante e firme nessa palavra. Então, trazendo para a parte do construtor, ele sentando e fazendo os cálculos, ele vai chegar a um resultado. Esse resultado ele vai apoiar a fé dele, a confiança dele nesse resultado, sabendo que, não, eu vou ter recursos para terminar essa obra. Então, essa obra vai ser terminada, vai ser concluída, porque eu fiz os cálculos. Então, tá aqui. Tá aqui a realidade, tá aqui, né? Então, a gente tem que ver a palavra de Deus com uma visão espiritual, baseada na nossa vida, trazer para a nossa vida. Então, às vezes, você tá numa situação, não sei, alguma coisa aconteceu, mas você tá firme com Deus. Então, segue em frente. Pede a Ele uma palavra. Pede a Ele, fala comigo, Senhor, sobre essa situação aqui. O que é que eu tenho que fazer agora? O que é que tá acontecendo? O que é que o Senhor quer fazer na minha vida? Você tem intimidade com Deus, Ele vai mostrar. Agora, se você não tem, você pode começar a partir de hoje. E sua vida tá assim, eu dou a oportunidade aqui de você se voltar para Jesus, de você querer conhecer a Deus através do Filho dele, que veio justamente para isso, para a gente conhecer a Deus, através dele, das atitudes dele, da vida dele, porque Jesus é a materialização da vontade de Deus nessa terra. Você precisa crer e se lançar, assim como Jesus disse. Quem não negar pai, mãe, filho, e até assim mesmo, para me seguir, se essa pessoa não negar, não vai ser meu discípulo. Também não vai aprender a disciplina. Discípula. Então, é disciplina para a alma.
o coração, o corpo, a carne, ela não quer disciplina, ela quer fazer o que ela quer. E a nossa alma acaba pagando preço, pagando pato. É por isso que a gente vê um monte de gente com depressão, com angústia, com ansiedade, com tudo que não presta. Porque tá só comendo aquilo que o mundo dá. Por quê? Porque a carne quer o que o mundo dá. Só que a carne, o coração, que é enganoso, tem uma aliança com o diabo. E aí? Aí a alma perde. Aí a alma morre, desfalece. Então aqui é preciso pensar. Jesus nos leva ao que? A pensar sobre uma vida de intimidade com Deus. Então, essa primeira parte é sobre isso, os cálculos. A segunda parte é sobre a oração. A gente orar. Então, meditando aqui mais em Lucas, tem uma passagem aqui que é sobre a escolha dos 12 apóstolos. E eu, lendo aqui, abri a Bíblia assim para ler aqui e vi essa passagem que me chamou a atenção. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Ele estava a fim de orar. E você, tá a fim de quê? A gente tá a fim de alguma coisa. O que é? Jesus estava a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Você tem ideia do que é passar a noite orando a Deus? Jesus passou. E não só dessa vez, com certeza. Muitas passagens mostram que ele saía, que ele se distanciava de todo mundo. Ele curava, ele libertava, fazia tudo que ele tinha que fazer. Mas tinha um momento dele com Deus. Ele se distanciava de todo mundo. Ele queria estar a sós com o Senhor. Ele queria ter intimidade com o Pai. Porque ele é filho. O filho quer estar ali com o Pai em algum momento, né? Imagina a noite inteira, né? Oh, meu Deus, quantas vezes, né? A gente não quer nem acordar por uma horinha só pra gente orar assim de madrugada. Dá aquele negócio, né? Dá aquela... Ixi, não é fácil. Mas esse é o preço do discipulado, né? Então, aqui, ele passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então, ele tinha uma escolha importante para fazer. Ele tinha que escolher os 12 apóstolos. Eu fico pensando, não, mas o Senhor não já sabia quem seriam eles? Sabia. É claro que Jesus sabia. É tanto que colocou o traidor dele ali. Precisava, senão a profecia não ia se cumprir, senão a gente estava perdido. Só que, para mostrar a dependência a Deus, Jesus, ele tinha que ser o quê? O exemplo. Ele tinha que se esvaziar totalmente de si, da divindade dele, para poder se sacrificar por nós, para poder dar exemplo para nós, para poder mostrar como é que é. Como é que é uma vida com Deus? Então, aqui, antes dele tomar uma decisão tão importante de escolha, fazer escolhas, né? Ali ele era o mestre, era o Senhor, ele precisava escolher, mesmo sabendo quem eram cada um deles. Então, ele buscou em Deus. Então, ali, com isso daqui, ele mostrou o quê? Dependência do Senhor. E voltando para nós, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer tomar alguma decisão, um importante aí, seja um emprego, seja para casar, seja para ter filhos, seja o que for de importante, que você considera importante. A primeira coisa que você e eu fazemos é o quê? É ir com tudo e fazer do jeito que a gente pensa que é certo? Ou a gente sentar e calcular, ou seja, em outras palavras, orar a Deus? Falar com Deus, falar com o nosso Senhor. Se ele é o nosso Senhor, então ele é digno disso, né? De saber, antes da gente tomar alguma atitude, saber o que a gente está pensando em fazer. Então, a gente parar, estar em oração, se é de joelho, se é sentado, não sei. É no seu lugar de intimidade com Deus. E é algo que Jesus falou muito sobre isso. Entrar no secreto do quarto, fechar a porta e falar ali com o Pai em secreto, e ele vai te recompensar publicamente. Então, aqui ele está mostrando, antes ele falou, aqui ele está praticando. Ele passou uma noite inteira em oração ao Senhor, para que ao amanhecer ele pudesse fazer a escolha dos apóstolos. Então,
trazendo para a nossa vida é a gente, antes de qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, a gente está ali em oração. Claro, não vou dizer, tem que passar uma noite inteira orando para poder tomar uma decisão no outro dia. Você pode fazer isso, é pela nossa fé. Jesus aqui, ele mostrou na prática como é que é. Ele passou uma noite inteira. A gente pode fazer isso. A gente é capaz de fazer isso. Sacrifício. É sacrifício. Tem tanta gente que passa a noitada aí fazendo tudo que quer, tudo que não presta. Passa a noite em carnaval, em festa, em tudo. E a gente? E a gente? Né? É o preço do discipulado. E isso a gente pode trazer também para a questão do jejum. Quando a gente está jejuando, a gente passar, sei lá, um dia jejuando, 3 dias. E assim vai. Jesus passou 40. Mas, enfim, isso são exemplos, são práticas de comunhão com Deus, da gente se santificar, da gente fortalecer o nosso espírito e enfraquecer a nossa carne. Então, a gente precisa disso. Cada um na sua fé, cada um na sua capacidade, beleza. Cada um na sua fé. Mas tá aqui, tá escrito. Tá? É a palavra de Deus, tá aqui. Tá aqui. É a palavra dele. Então, sigamos em frente, né? Então, eu só queria destacar essa questão da oração, né? Que deve ser algo rotineiro na nossa vida. E não só ficar na rotina, não. Mas todos os dias ser algo que a gente possa renovar, buscar renovação no Senhor, buscar cada vez mais vida no Senhor através disso. E por último, eu queria só falar sobre a diferença entre o verdadeiro e o falso discípulo. Que eu estava continuando a meditação aqui sobre o preço do discipulado. E o finalzinho desse capítulo, que é o versículo 34, o versículo 34 apenas, não, 34, 35, que ele fala sobre o sal. E ele diz assim, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aqui ele falou sobre o sal, mas ele não está falando daquele sal que a gente usa na cozinha. Porque, querendo ou não, aquele sal, por mais que salgue, né, tem as suas propriedades e tal, mas ele é adulterado, ele tem outros componentes, outros minerais, para ser aquele sal, é tanto que ele tem validade, e se passar muito tempo em um local, ele pode virar água, não servir para mais nada. Então, esse sal aqui, o sal ideal, né, é aquele sal que vem lá do que? Das rochas, né, o sal ali que é o sal mesmo. Ele pode passar um tempão, pode até diminuir um pouco o gosto, mas ele vai continuar sendo um sal, o sal verdadeiro. Então, esse sal, o sal tem vários benefícios, né, para a nossa saúde. Ele é conservante, em primeiro lugar, é a conservação dos alimentos, né? Ele pode curar feridas, pode melhorar, né, o nosso corpo em alguma coisa, enfim. Sabe? Mas não pode ser usado extrapolando, né? Porque a gente sabe, né? Que pode matar a gente. Mas, enfim, tem coisas que o sal é muito utilizado. É tanto que Jesus ele não usa o exemplo do quê? Do açúcar. Imagina se ele trocasse aí o sal por açúcar. Não é a mesma coisa. Então, o açúcar mata a gente também, né? O açúcar é doce, é aquela coisa doce, né? Aquela coisa prazerosa. Mas ele usou como exemplo o sal. O sal que conserva. O sal conservante. Então, com relação a essa questão do sal, o sal que é misturado, é adulterado, ele com o tempo deixa de salgar. Então, ele está falando desse sal. Aquele discípulo que não é discípulo. Vamos dizer assim, que ele é apenas o seguidor. Que quando vem as situações, ele deixa. Vai embora.
deixa de ser até seguidor, muitas vezes. Mas o sal verdadeiro, ele permanece até o fim. E qual é a diferença entre o sal verdadeiro do falso, ou seja, do discípulo verdadeiro do falso? É o comprometimento com o Senhor Jesus. É uma vida entregue nas mãos de Deus. É uma vida comprometida a ser discípulo, a aprender com o mestre e imitá-lo. E trazer Jesus para a nossa vida em todas as áreas. É você não pensar mais na sua vida sem Jesus, sem Deus. É você levar Deus para onde você for. É você acordar já pensando nele e dormir pensando nele. Pensando em fazer coisas com ele, pensando em conversar com ele. Você não deixar nem se você for para uma viagem, você leva, você vai com ele, porque ele está dentro de você. Então aí entra a questão do Espírito Santo. Isso só é possível com o Espírito Santo. A gente ter esse compromisso com Jesus e manter até o fim, somente com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dirige a nossa mente para o alto. Mantém os nossos pensamentos em Deus, porque é o Espírito de Deus. Então, espírito, mente, santo, separado. Uma mente separada. Para quê? Para ter os mesmos pensamentos do mundo, de pessoas que vivem no mundo, que têm a sua vida entregue para o mundo? Não. É uma mente separada para ser santa, para ser de Deus, para ser para Deus. Para Ele habitar ali, para a nossa mente, os nossos pensamentos se voltarem para Deus. E é assim que a gente vai sendo discípulo de Jesus, porque a gente vai pensar o quê? Em agir como Jesus. O que Jesus faria nessa situação? Né? O que eu posso fazer para ficar mais parecida com Jesus, para ser filha de Deus? Porque Jesus é o Filho de Deus. Então, é unigênito do Pai. Então, é isso. A diferença entre o verdadeiro e do falso discípulo, trazendo esse exemplo do sal, né? O sal, tem sal que perde o sabor. Como restaurar o sabor do sal? Se ele for um sal adulterado, não tem como. Então, aí ele se perde. Mas se ele for um sal puro, vai permanecer até o fim. Então, a diferença é o comprometimento com Jesus. É a nossa vida comprometida, como um casamento. Quando você se casa, você se compromete àquela pessoa, amar aquela pessoa, estar com ela na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, seja como for. Então, é assim com Jesus, é assim com Deus. Você se compromete com Ele de tal maneira que vocês se tornam um só. E você e Ele vão estar juntos em qualquer situação, circunstância, porque você está apoiada em algo firme, mais firme do que família, mais firme do que dinheiro, mais firme do que emprego, mais firme do que qualquer coisa, até mesmo mais firme do que a sua saúde, do que o seu corpo, do que você, que agora está vivo aqui, mas que amanhã a gente não sabe. Então, o único que é firme é Deus, é a nossa rocha. E quando a gente se compromete, a gente lança os fundamentos da nossa vida, a nossa fé nele, para a gente não desmoronar. E para essa obra ser concluída, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Que o Senhor há de completar essa obra até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ajudado, espero que tenha aberto o seu entendimento, nem que seja uma palavra tenha feito sentido espiritual para você. Amém? Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Se quiser compartilhar, fique à vontade. Se não quiser, Deus te abençoe também. E a gente se vê no nosso próximo vídeo.